Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agora aqui trazendo um pouquinho da repercussão do que foi esse jogo de Libertadores entre Botafogo Atlético Mineiro e Botafogo. Lá no Monumental, em Buenos Aires, estádio lotado, lotadíssimo. Eu confesso pra vocês que lá é um estádio muito grande, né? Eu não achei que ia lotar tanto assim, não. Mas realmente o estádio ficou com uma capacidade muito bem ali tomado, né? De torcedores. Obviamente que isso é bacana, porque torna o espetáculo mais bonito. E antes de mais nada, eu já quero falar, porque eu já vi uma resenha assim começando na internet. Aí, tá vendo? Nós perdemos a classificação para os campeões da Libertadores e Copa do Brasil. Que, coincidentemente, o Palmeiras sai pelas duas equipes, né? Tanto o Flamengo, que foi campeão da Copa do Brasil, e Botafogo, que foi campeão agora da Libertadores. Só que pra mim isso é pior. Tem gente que vai utilizar esse argumento de cabide. Tem gente que vai se escorar nisso. Só que pra mim essa parada é pior. Porque isso mostra que se nós tivéssemos tido talvez um pouco mais de força competitiva, um pouco mais de recurso humano, um pouco mais de criatividade tática, um pouco mais de qualidade técnica em campo, nós poderíamos, talvez, nesse momento, ter sido campeões de Copa do Brasil e Libertadores, por que não? Porque, sinceramente, o time do Galo é uma equipe, com todo o respeito do mundo, muito mal treinada. Não estou falando que é uma equipe ruim, tá? Não estou falando que é uma equipe ruim. Eu estou falando que é uma equipe mal treinada. Mal treinada da mesma forma que o Palmeiras está ficando. É aquela equipe que, para ela mudar o jogo, precisa substituir atletas. O técnico não mexe na equipe se ele não puder rotacionar as peças. Ele não faz, por exemplo, o que o Arthur Jorge fez hoje, com 40 segundos, que teve o seu jogador do Botafogo expulso. O Arthur Jorge, naquele momento, ele já começa a pensar. Ele já pega ali, né, o campo dele, aquela tábua tática que ele tem, e ele já começa a conversar numa forma de reorganizar a equipe para tornar ela uma equipe defensivamente mais sólida, porque ele sabe que naquele momento os jogadores sentiram a expulsão. Era nítido, era claro para todo mundo. Então ele mexeu sem ter que mudar o time, sem ter que substituir jogador. E isso, pessoal, é a função do técnico. O técnico não é aquele cara que vai mexer no segundo tempo porque trocou o jogador. O Galo volta melhor no segundo tempo? Volta. Mas ele volta melhor porque o seu técnico substitui jogadores. Tem aquele tempo para pensar. Mas o trabalho técnico, ele é um trabalho também que tem que acontecer no campo, na beira, durante o jogo, ou naquele momento. Até bati aqui do lado. Mas é isso. É isso que o trabalho técnico tem que envolver. E, sinceramente, o técnico do Galo não teve isso. E, sinceramente, o Abel, esse ano, ele não tem isso. E se você buscar os anos anteriores, assistir os jogos do Palmeiras e ver os momentos que o Palmeiras estava ruim, os momentos que o Palmeiras chegou a jogar com 2 jogadores a menos e conseguiu sair com classificação, você vê que o Abel ele propõe mudanças na beirada do campo. Ele mexe na equipe sem ter que mudar jogador. Isso chama-se visão tática. Isso chama-se visão técnica. Então, o técnico do Galo não teve isso. E aí o Galo continuou jogando da mesma forma, a diferença é que com as linhas para cima, o Botafogo alternou
entre linhas de 5 que se transformavam às vezes até 6, com o apoio ali de centroavantes, como por exemplo o Luiz Henrique, voltava também para ajudar na marcação, na recomposição defensiva, e foi se segurando para passar aquele susto, para passar aquela pressão, para passar aquele momento. E o Atlético não teve criatividade tática para se reinventar e quebrar. Não tiveram nem a coragem de tentar abrir um pouco o campo e chamar o Botafogo um pouco pro ataque, porque eles sabiam que no primeiro ataque o Botafogo faria o gol. E foi isso que aconteceu. O Galo ficou lá uns 30 minutos, né? Daí pra mais. E o Botafogo foi lá e fez o gol. Então, se a gente observar todo esse panorama da partida, o Arthur Jorge, ele se saiu melhor nesse xadrez. É um jogo de xadrez. O gol é o rei, tá? Aí você tem que organizar as outras peças. Então o Arthur Jorge, ele teve mais essa visão, uma visão estrategista muito mais fácil, né? Muito mais sólida do que o Milito, que é o treinador do Atlético Mineiro e, na minha opinião, cai em breve. E deve cair. E deve cair. Porque não é uma equipe competitiva suficiente para vencer um título. E ele provou isso em Copa do Brasil e hoje na Libertadores. Ele não tem visão de jogo, ele não consegue alternar, mudar o modo do jogo fluir. E, na verdade, o Atlético Mineiro ele perde o seu jogo por causa do primeiro tempo. Por causa desses problemas que eu estou falando pra você. É por causa disso que o Atlético perdeu o jogo. Segundo tempo o Atlético volta melhor, mas porque foram substituídos os jogadores. E já faz um gol logo no primeiro minuto. Tudo aquilo que um time quer. Só que aí tem um grande problema. Defensivamente, o Botafogo também foi uma equipe que soube se construir. Soube se construir. E ofensivamente o Atlético não soube fazer o dever de casa. O Atlético tenta de todas as maneiras ali, né? De todos os modos, só que encontra um Botafogo muito bem amarrado e muito bem construído defensivamente. E mesmo com mais energia, o Atlético não consegue explorar os espaços do Botafogo e o Botafogo defensivamente bem prostrado. Agora, nós tivemos um lance que realmente nos chama muito a atenção. Ah, Neto, o jogo terminou 3-1. Calma. Vamos conforme as coisas estão acontecendo. É um lance que espalhou pela internet aí, nas redes sociais, que foi aquele lance, não tem como colocar aqui, pessoal, por uma questão de direitos autorais. Eu sei que tem gente que coloca, mas eu não vou colocar. Posso colocar a foto aí pra vocês? Tô colocando a foto aí pra vocês. Esse lance aí, na minha opinião, ele foi pênalti. Ele foi pênalti. Porque, na verdade, o Daverson, ele vai ali, na dividida da bola, né? Só que ele tá na frente. E a bola vai cair sobre ali, né? Um possível domínio dele. E aí é quando o jogador do Botafogo vem com a perna atrás e chuta. Inclusive até acertando aí a perna do Daverson, né? E deslocando ela. Eu não entendi por que esse lance não foi melhor revisado. Tudo bem, talvez você fale assim, eu não acho que seja pênalti. Mas eu acho que era um lance que obrigatoriamente o árbitro tinha que ver. O VAR tinha que chamar pro árbitro tomar a decisão e analisar. Pelo menos isso. E aí eu relembro que o John Textor sempre faz, né? Quando a arbitragem não caminha no sentido que ele quer. Como naquele jogo lá do 4-3 do Palmeiras, que terminou o jogo e ele começou: This is corruption, this is corruption, this is corruption. E aí? Cadê a declaração? Será que ele vai trazer uma declaração agora sobre esse lance? Ah, Neto, mas o jogo foi 3-1. Não, tudo bem, mas se naquele momento existe um pênalti e fica 2-2, meu amigo, o jogo ele se dispõe às duas equipes. O cenário pode mudar. Pode ser que não. Mas pode ser que sim. No futebol não tem como a gente trazer essa afirmação. Agora, na minha opinião, esse lance foi pênalti. O problema também é que o lance foi em cima do Daverson. E o Daverson, às vezes, ele tem umas atitudes muito alegóricas. Né? Muito, assim, hollywoodianas. Já se joga, já vira, já faz isso, faz aquilo. É muita firula. Muita firula. E aí, na compreensão da arbitragem,
Isso daí é do jogo. Estão querendo cavar alguma coisa porque tá perdendo de 2-1. Mas aquele jogo eu acho que ele deveria pelo menos ser analisado. Estamos falando de uma final de Libertadores. Final que começou já quente, final que teve muito cartão, final que teve muita coisa. Então merecia ser analisado. Um ponto positivo é a análise de impedimento semiautomático. Eu já falei aqui em vídeos anteriores que eu acho aquilo primordial para o futebol brasileiro. Primordial, teve a Summit da CBF, nada disso foi falado. Mas enfim, vocês viram aí como que funciona bem, como que é rápido, como que é eficiente e como que esclarece todas as dúvidas em uma projeção tridimensional que deixa muito claro se estava ou não estava impedido e se o gol é ou não ilegal. Então, na minha opinião, aquilo dali passou da hora de acontecer. E no resumo da ópera, no fim de tudo, por mais que teve essa questão do lance e tudo mais, isso não anula o fato da incompetência, da incapacidade de Gabriel Milito construir uma equipe mais competitiva, mais forte, porque jogadores ele tinha em mãos, tinha sim recursos humanos suficientes para apresentar um futebol melhor e mais competitivo, principalmente jogando com um jogador a mais ao longo de todos os mais de 90 minutos decorridos. Tá bom? Coloca nas opiniões aí, parabéns aos torcedores do Botafogo, ao Botafogo. Tamo junto, valeu, falou, até mais.